Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e este é o Emílias Podcast Mulheres na Computação. Hoje estamos aqui com Júlia Peron Metzger, depois você corrige minha pronúncia do seu sobrenome, Tá se for o caso, certinho, tá perfeito. para conversar um pouco sobre a vida e a carreira de uma engenheira de computação que seguiu o caminho da área de hardware e hoje é hardware designer e criadora de conteúdos digitais. A gente chama quem trabalha com redes sociais, trazendo informação, no seu caso, né? E quem vai entrevistá-la comigo hoje é a Carolina Bruno, aluna de Engenharia de Computação na UTFPR Curitiba, bolsista no projeto Emílias Podcast. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, sim, professor. Espero que esteja todo mundo bem. Bem-vinda, Júlia, no podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. E muito obrigada por ter. Muito obrigada por ter aceito o convite também, inclusive, né? Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo certo. Tô bem. A agenda de trabalho tá bem intensa aí nas últimas semanas, que eu recém voltei de viagem, tô tentando colocar tudo no lugar, mas espero poder compartilhar aí as minhas experiências e também tirar as dúvidas aí do pessoal. Então, Júlia, vamos começando com essa dúvida que você trabalha como autônoma, você tem uma empresa de eletrônicos, é criadora de conteúdo digital voltado para a área de tecnologia e também para a área maker, né? Como é que foi que esse caminho foi se abrindo para você? Você planejava seguir essa rota quando estava na graduação? Quando eu estava na graduação, a faculdade de engenharia da computação ela é uma faculdade muito ampla, né? Então, os estudantes podem decidir seguir uma carreira mais voltada para eletrônica, para hardware, quanto também para a área de desenvolvimento de software. A maior parte dos meus colegas, eles foram para a área de desenvolvimento de software, mas desde que eu comecei a ter as minhas primeiras matérias relacionadas à eletrônica na faculdade, eu sabia que era daquela área que eu gostava, né? Eu não entendia muito bem ainda o que eu ia fazer com isso, como que eu ia me encaixar no mercado de trabalho, mas tudo que eu fui construindo durante a faculdade, eu sempre tentava trazer um pouquinho do lado do hardware, né? Mesmo em trabalhos de outras matérias, se eu pudesse colocar algo físico junto, eu dava preferência para colocar. Teve até um episódio engraçado que eu fiz uma das matérias com a ciência da computação, porque a ciência da computação e a engenharia da computação dividem muitas matérias. E foi muito engraçado, porque no trabalho final eu consegui entregar um robô que se mexia, o pessoal ficou à loucura, porque o perfil da matéria e o perfil dos meus colegas eram todos da área de desenvolvimento de software, né? Então, eu sempre gostei ali durante a graduação mais dessa parte física. Eu, antes de entrar na graduação, eu sempre gostei de trabalhos manuais também, então de artesanato, de pintura, então eram coisas assim, esse negócio de mexer com as mãos, de montar as coisas é algo que me, me encanta muito, então fazia muito sentido para mim continuar seguindo nessa área. Logo no finalzinho da graduação, eu comecei o meu canal no YouTube e a série desenvolvendo o meu projeto de conclusão de curso, que está 100% registrado, inclusive a minha defesa do meu TCC, foi uma série que deu muito certo. O pessoal gostou de me ver botando a mão na massa, construindo um projeto mais elaborado, um projeto que demorou, né, meses para ser construído, tiveram muitos desafios, e depois disso eu percebi que existia ali, né, um meio de conseguir, quem sabe, monetizar e continuar botando a mão na massa e continuar compartilhando o conteúdo. Então, eu continuei desenvolvendo projetos diferentes após a graduação, o canal foi construindo ali uma base de uma comunidade, né, e a gente foi crescendo nesse sentido. Há 2 anos atrás, eu abri também a minha loja, onde eu desenvolvo meus próprios acessórios, todos eles são desenvolvidos por mim, né, são autorais e são fabricados de acordo com os meus projetos. Então, aí é onde eu consegui começar também a construir uma rede, uma cadeia de desenvolvimento de hardware e conseguir compartilhar isso também com a comunidade, né? Como que você sai de uma ideia e você chega com um produto final fabricado de fato em uma fábrica, né? Onde a fábrica montou todos os componentes eletrônicos de acordo com o seu projeto, desenvolveu o projeto de hardware de acordo com o que você desenvolveu,
Então, ter essa experiência também me fez conseguir compartilhar algo mais técnico com a comunidade. Então, hoje eu sigo produzindo conteúdos, todos os projetos que eu desenvolvo, até mesmo os meus projetos comerciais, eles são voltados para a produção de conteúdo, porque é a minha frente, né, maior, né, onde eu monetizo realmente, o meu principal trabalho é produção de conteúdo, mas ele é uma produção de conteúdo sempre pautada em desenvolvimento e compartilhamento de novidades tecnológicas ou experiências tecnológicas de alguma forma. É um conteúdo bem legal de acompanhar no YouTube. Eu assisti, eu acho que alguns dos seus vídeos na saga ali do TCC e tudo mais. É bem Que interessante. bacana. É, O pessoal que está bastante finalizando artístico. o curso agora é bom para ver assim, todo o caos e toda a minha insegurança ali, né? Porque a ideia de compartilhar é realmente compartilhar o momento real de cada construção. Eu acho que muita gente acha que quando vai, às vezes, ver algumas defesas ou dos alunos, assim, que nossa, esse aluno é super inteligente, com certeza ele não teve muito perrengue. Todo mundo tem os perrengues muito malucos, né, durante essa fase tão difícil. Então ficou uma série muito legal, acho que muita gente se identificou. Sim, sim. E também para mostrar um pouco do curso, né? Para quem está tipo, muito de fora, realmente não sabe muito bem o que se passa ali dentro. É um pouco ambíguo, né? Com tanto curso de computação no nome. Enfim. Mas você, como uma pessoa que está assim, mais próxima, mais imersa na área do hardware, como que você enxerga esse mercado no Brasil? E você teria assim, alguma perspectiva de como seria esse futuro dessa área aqui no Brasil? Conversar sobre a área de desenvolvimento de hardware no Brasil, ela é sempre um assunto bastante complicado, porque tem vários fatores que a gente não consegue prever como que vão ser, né? Uma coisa que eu tenho certeza e que é notório é a nossa sede por tecnologia. A gente tem muita vontade de adicionar coisas, tanto gadgets no nosso dia a dia, que melhorem aí, facilitem coisas às vezes muito pequenas do nosso dia a dia, quanto de fato em maquinário, chão de fábrica, né? Tem muita coisa que a gente precisa e vai evoluir, isso é um fato, isso não é um achômetro, né? A gente vai adicionar mais tecnologia no nosso dia a dia e os brasileiros são sedentos por consumir esse tipo de coisa. Nós também temos um perfil muito inventivo, então nós temos boas ideias, nós temos jeitinhos que a gente dá já no nosso dia a dia para resolver problemas, e é notório a nossa sede por resolver estes problemas da nossa forma e não só consumir o que já está pronto, né, o que veio de fora, o que às vezes não vai se encaixar perfeitamente na nossa realidade. Então, em questão de cenário, vontade, de público, o Brasil tem, assim, tudo para desenvolver, tudo para consumir, tudo para os engenheiros da computação ou projetistas de hardware no geral terem muito trabalho, né, e ter um mercado muito aquecido. O que hoje mais impede a gente de conseguir desenvolver hardware e realmente dar aquele boom de desenvolvimento é a questão dos produtos importados. Então, independente do que a gente vai desenvolver, a matéria-prima ela vem de fora. E nesse ponto, para o estudante é muito difícil. Então, o estudante ele precisa desembolsar muito dinheiro, às vezes, para testar alguma coisa, né? Comprar um componente eletrônico de fora, fazer o projeto de uma PCB, esperar semanas para conseguir chegar, e ainda quando chega, com certeza vão ter os impostos envolvidos. Então, tudo, cada mínimo passo que você dá, você paga, e não é barato, né? Esse é o maior impeditivo. Dentro da universidade, eu consegui ter acesso a um laboratório de pesquisa excelente, que tinha muito material para eu conseguir trabalhar, né? Tanto de placas Arduino, Raspberry, FPGA, computadores e componentes eletrônicos para eu poder testar e prototipar as minhas ideias, mas ainda assim, quando eu comecei a prototipar por conta própria, logo que eu saí da graduação e fui fazer as minhas primeiras placas de circuito impresso, eu me assustei o quanto que eu precisava estar preparada para aquilo, o quanto eu precisava investir naquilo. O que acontece é que o brasileiro começa a criar um perfil de que eu não posso errar, porque toda vez que eu erro no hardware, eu pago. Eu queimo um componente, eu preciso comprar alguma coisa nova, eu preciso refazer o projeto, e esse perfil a gente não vê fora, né? Esse perfil de
conseguir fazer vários protótipos, prototipar rápido e errar, e pedir mais uma versão, e errar, até encontrar, né, o acerto ali naquele produto, é algo que a gente vê com mais naturalidade. Então, hoje esse é o nosso maior desafio, e eu às vezes encaro isso como um desafio tão pequeno que parece que assim que a gente conseguir de alguma forma não passar por essa dificuldade financeira de qualquer passo, eu pago muito por isso, porque não é questão de pagar, se a gente desenvolve software, a gente também tem que ter um equipamento, a gente precisa ali de um teclado, de um mouse, de um computador, de alguma coisa minimamente que vai rodar, não é uma questão de investimento inicial, mas é um investimento que hoje ele é muito punitivo para quem está começando. Então, eu acho que isso impede com que muitas pessoas consigam testar suas ideias até chegar a um ponto onde as coisas de fato vão funcionar. Eu já tive a experiência de estar em outros países, e recentemente eu estava na China, e é assustador o quanto eles testam. Eles testam qualquer coisa, eles testam em níveis que a gente não está acostumado a testar. Eles testam de realmente botar o produto no mercado para ver se as pessoas vão comprar, vão aceitar ele, se não aceitar, tudo bem, semana que vem a gente faz uma nova versão, a gente faz outra coisa, a gente modifica, a gente recebe feedback e o negócio anda. Por isso que a gente observa uma evolução tão rápida, porque as pessoas têm um ambiente que elas podem errar e testar. E nós temos muita sede de ter isso. Então é por isso que eu acredito muito que a gente possa chegar em um momento onde a gente vai ter uma evolução muito grande e um desenvolvimento muito acelerado aqui no Brasil também, porque a gente tem essa vontade, nós temos profissionais extremamente capacitados e nós temos uma comunidade, né, o brasileiro gosta de inovação, o brasileiro gosta de invenção, e acho que assim que a gente conseguir prototipar mais rápido, desenvolver mais rápido, o negócio vai ser absurdo, assim. E, Júlia, qual foi o projeto que você mais aprendeu, gostou, dos que você participou, criou? Bom, cada projeto acaba que traz um ensinamento, acho que não tem como eu continuar hoje desenvolvendo um novo projeto que vai ser fácil, né, que não vai ter nenhum desafio, mas, acho que o desafio de desenvolver projetos autorais para comercialização, abrir a minha loja, ser, responsável aí por toda uma cadeia de produção, foi algo que passa dos limites e dos conhecimentos apenas técnicos que a gente tem na graduação, de como selecionar um componente eletrônico, como fazer um circuito e resolver a questão teórica, para uma questão muito prática, né, que você precisa estar todo o tempo em contato ali com seus fornecedores, se eles vão conseguir te atender, se os componentes eletrônicos selecionados para o seu projeto, eles não vão ficar em algum ponto obsoletos e você não vai mais conseguir fazer a aquisição desses componentes. Então, conseguir um projeto que ele vai para o mundo comercial, ele tem problemas que eles podem ser, assim, aleatórios, né. Qualquer problema pode acontecer o tempo todo, e tá realmente, ali, nessa posição de: "Ok, sou eu que preciso alinhar as pontas, tudo precisa estar aqui organizado, né, teve algum problema em algum lote, que problema foi esse? O que que a gente pode fazer para resolver esse problema, para corrigir esse problema? Existe um novo design sendo desenvolvido, será que essa placa deu certo? Vamos testar antes de colocar no mercado", porque o hardware também tem essa questão, né, se você manda um lote de produtos errados para os seus clientes, para substituir também é um grande perrengue, né, não é como no software onde você vai lançar uma nova versão e talvez você vai realmente, construir alguns problemas na vida do seu cliente, mas com atualizações e você daqui e ele de lá, quem sabe você consiga resolver. A questão do hardware não, é uma questão logística, que os produtos precisam ser recolhidos, as coisas precisam ser reenviadas, tudo que foi recolhido precisa ser, corrigido, então é uma questão de lidar com essa matéria-prima que é um pouco complexo, e é engraçado, porque isso não é peculiaridade do desenvolvimento de hardware, é todo mundo que trabalha com qualquer tipo de produto físico. Então, se alguém tem uma marca de roupas e dá problema nos produtos, os problemas são os mesmos, e tu entender que tu precisa sair um pouco da sua bolha ali teórica do hardware e de desenvolvimento para entender como que funciona uma cadeia de distribuição de qualquer produto físico, conseguir extrair o melhor para conseguir aí sim adaptar o que você está fazendo, é muito interessante,
É um trabalho danado, mas é extremamente satisfatório. Eu imagino que precisa de bastante maturidade, né, para lidar com tudo isso, bastante consciência, bastante cabeça, né? Mas e na graduação? Já teve algum momento, assim, na graduação, ou até mesmo depois, né, ao longo de algum projeto, assim, que você sentiu vontade de, meu Deus, de desistir, chega? E como você fez para lidar com isso também? Ou você sempre foi, assim, uma grande discípula do Naruto e nunca desistiu jamais? A gente Como sempre foi tenta para ouvir o você? que o nosso mestre Naruto fala, né? No final das contas, é isso que vale, mas assim, já existiram vários momentos da graduação onde eu olhava para os lados e pensava, o que eu estou fazendo aqui? Assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, quais foram as minhas escolhas para eu estar aqui agora, e agora eu estou presa aqui, o que eu vou fazer? Será que eu não devia estar aqui, né? Então, a graduação, ela é um momento de muito estresse, né? A gente é bastante cobrado, a gente se autocobra bastante, a gente tem muitas expectativas também, então é um momento de muitas tensões, né? E eu acho que os primeiros períodos, eles são os que mais foram difíceis nessa questão de dúvidas e questão de saber se realmente era o que eu queria, né? Então, conseguir sobreviver aqueles primeiros semestres, sendo que não tinha praticamente nenhuma prática, né? Não tinham ainda projetos, eu não conseguia saber o que eu ia construir com todo esse conhecimento, e as matérias são extremamente pesadas, bem difíceis, você tem que realmente ter uma rotina de estudo bem afiada, porque senão o negócio não vai para frente. Então, os primeiros períodos foram os mais difíceis, assim, nessa questão. Mas depois, quando a gente começa a ir um pouquinho para frente e as matérias começam a ficar um pouco mais dinâmicas, você também já está naquele momento onde, beleza, você não sabe tudo, mas pelo menos o básico você sabe. Então, você começa a desenvolver alguns projetos, eles começam a dar certo. Eu acho que a coisa vai melhorando. O momento mais difícil, acho que o projeto mais difícil que eu desenvolvi durante a graduação foi realmente o meu trabalho de conclusão de curso. Tudo que eu desenvolvi ali me desafiou muito, e o desenvolvimento foi bastante solitário, mas também com a comunidade ali, compartilhando com a comunidade, esse apoio emocional ali também, teve uma troca muito legal nesse período que eu acho que fez uma diferença muito grande, mas o que fica é tentar lembrar o porquê que você está fazendo isso, né? O que te motiva a estar ali, se você encontra alguma resposta, se você encontra alguma coisa, alguma motivação sua, algum sonho seu, alguma coisa que te desperta, por que você chegou ali, por que você deve continuar, então você tem que continuar. E daí assistir muitos episódios de Naruto para se lembrar da resiliência que você precisa ter no seu dia a dia, né, para desenvolver qualquer coisa. Mas em questão de projetos desistidos, eu já tive projetos que eu desisti, assim, de continuar o desenvolvimento, mas por uma questão muito prática, né? Existiram alguns projetos que eu queria muito desenvolver, porque eu queria entender como funcionavam, como, por exemplo, a minha primeira dev board, né? Então, o Arduino, para quem está assistindo a gente aí, às vezes não é muito da área da engenharia da computação ou da eletrônica, o Arduino é uma placa que você consegue prototipar muitos projetos, né? Como se fosse um cérebrozinho para você adicionar programação e interagir com componentes eletrônicos, e eu queria desenvolver a minha versão. Eu tinha um fascínio muito grande de entender como fazer esse tipo de hardware. Eu cheguei muito longe, a minha versão final tinha ainda alguns erros, mas quando eu fui botar na ponta do lápis para entender se esse projeto seria um projeto comercial ou não, eu vi que hoje ele ainda não estaria pronto para estar no mercado, porque não teria retorno financeiro eu conseguir desenvolver ele, né? Conforme assim, com os concorrentes que eu teria no mercado, o cenário que eu tenho, o meu custo de produção, não seria viável para mim nesse momento, como uma empresa autônoma, com também a rede de outros trabalhos que eu tenho para fazer, não daria um retorno financeiro que justificaria eu demandar tanto tempo ali. Então, foi uma questão lógica, uma pena, mas ele continua guardado para futuras atualizações, e assim que eu observar possibilidade no mercado, com certeza esse projeto ele já está engatilhado, né?
E a gente viu no seu Instagram que está para vir uma grande novidade aí no seu conteúdo, não sei se você pode contar já um pouco pra gente? A gente está fazendo agora, recentemente eu fiz uma viagem, longa aí, né, de 3 meses fora do Brasil. Então eu passei por Canadá, China, Japão, Estados Unidos. Eu fiquei, 1 mês no Canadá apenas fazendo intercâmbio de inglês, eu já tinha um inglês bem legal, assim, mas eu queria ter a experiência de ter conversação no dia a dia. Então no Canadá nós tivemos alguns vídeos que saíram como vlog no YouTube, porque claro, como engenheiro eu não ia deixar de experimentar a parte tecnológica da cidade que eu estava visitando, né. Então eu fui para Vancouver, visitei museu, visitei o Space Museum, foi maravilhoso também, então, consegui, também compartilhar com a comunidade essa parte tecnológica. Mas aí logo que eu saí do Canadá, passei 1 mês lá, fui pra China, eu fiquei 10 dias na China, entre Hong Kong e Shenzhen, e aí foi onde a questão tecnológica me pegou, assim, porque é o local onde a gente encontra mais eletrônicos por metro quadrado, mais produtos sendo desenvolvidos a todo segundo, e nessa minha passagem por lá, eu produzi muito conteúdo que, já foi postado no YouTube, mas para o Instagram ainda não. Então a gente vai ter uma série muito completa de conteúdos na China, que vão vir também com um relato barra guia, uma ajuda para quem também quer ter uma experiência tecnológica na China ou quiser entender um pouco mais de cada um dos locais que eu fui e a minha visão sobre essa interação com essas tecnologias absurdas que eu acabei encontrando pelo caminho. Então, vai ter um material exclusivo, escrito, totalmente gratuito, e os conteúdos contando sobre cada uma das experiências, tá em breve aí saindo, já estamos em finalização de edição, tá muito bonito o negócio, vai ficar muito legal mesmo essa série. E depois a gente repete a mesma coisa no Japão, onde eu fiquei 30 dias e fiz uma caçada tecnológica que foi de brinquedos e animatrônicos a o que os japoneses usam no seu dia a dia. Então, muita coisa aí foi registrada, tem muita coisa para compartilhar, tanto no YouTube quanto no Instagram também. No Instagram, às vezes os vídeos eles saem um pouquinho depois, né, a gente posta em tempo real nos stories, mas a produção do vídeo, ela demanda um pouquinho mais, no YouTube as coisas já estão um pouquinho mais engatilhadas, mas vai sair aí nos próximos meses, e vocês vão gostar demais de ver o que é essa tecnologia, né, que a gente tanto se inspira aqui quando a gente estuda, vendo lá, junto comigo, né? Eu na vida real, mas vocês na vida virtual, eu tento passar ali a maior transparência do que seria alguém como eu, ou seja, alguém como vocês também, vendo aquilo da primeira vez e tirando suas conclusões, né? Então, esse conteúdo aí tá no forninho, vai sair agora para as próximas semanas. Muito bom. Então agora vamos falar um pouco sobre a sua formação, né, você fez engenharia de computação, a gente já falou você já falou Uhum, também aos poucos aqui, na Universidade do Vale do Itajaí, mas a gente uhum, sempre gosta de perguntar aqui tradicionalmente no nosso podcast, como é que você chegou a esse curso? Como é que você escolheu? Se você fez um uhum. curso técnico relacionado antes? Como é que você se interessou pela área da computação ou pela área de hardware? Olha, Adolfo, é engraçado, assim, porque a minha história talvez ela seja um pouco atípica da maior parte dos estudantes. Trocando ideia sempre com os meus colegas, eu vejo o quão engraçado e o quão distinto que foi, como que eu cheguei no curso da engenharia da computação, né, e como que eu cheguei nessa parte de desenvolvimento de hardware. Acontece que a maior parte dos estudantes da engenharia da computação, da ciência da computação, das áreas, de tecnologia no geral, eles vêm de algum gosto quando criança de desmontar seus próprios brinquedos, ou alguém na família que, incentivava, ou alguém na família que já seguiu na área. Então, os pais eles, têm esse fator, assim, quase que unânime ali de conseguir incentivar o filho a seguir nessa área, né, principalmente os pais que já vêm de alguma área técnica de alguma forma, né. Só que para mim foi muito diferente, né, os meus pais eles não têm nenhuma formação técnica, assim, na área de engenharia, e minha mãe trabalha com comércio internacional, meu pai é advogado, eles têm uma empresa de comércio internacional, então eles, importam produtos,
comercializam aqui. Então, é algo que é muito diferente, assim, da área de desenvolvimento, engenharia, criação. Só que quando eu estava na escola, isso já estava no ensino médio, assim, eu estava para escolher curso, eu não sabia que curso eu ia fazer. Eu tive uma aula de física no colégio, onde o professor teve a ideia de fazer uma experiência de acender um LED na sala de aula. E era uma programação que não estava no escopo ali, né? Eu tinha um professor muito inventivo, ele gostava de colocar coisas diferentes e, pelo menos quando eu estava na escola, essas questões práticas na escola não eram tão comuns, né? Normalmente a gente, principalmente numa aula de física do ensino médio tradicional, a gente sentava, tinha que decorar as fórmulas, fazer as fórmulas, né? Então, foi um dia diferente. E quando eu acendi um LED, eu fiz aquele circuitinho, acendi um LED, assim que eu acendi um LED acendeu na minha cabeça também, né? Eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia que formação que era aquela, mas naquele momento eu pensei assim, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser acendedora de LEDs profissional. Eu não sei que faculdade vai me dar essas habilidades, eu não sei que curso que é, mas eu vou atrás de entender como que as pessoas conseguem trabalhar fazendo isso aqui, porque é isso aqui que eu quero fazer. E aí eu fui, peguei os panfletos da universidade aqui da cidade, vi todos os cursos os panfletos aqui tinham o nome do curso e as matérias que você ia ter ao longo do semestre, né? Então eu peguei todas que tinham alguma coisa a ver que eu achasse, do meu achômetro, que eu poderia aprender mais sobre acender LEDs, construir circuitos, coisas que se mexem, coisas que brilham, né? É isso que eu queria. Então eu fui, circulei todos, teve um dia que teve uma exposição de cursos aqui na universidade, na Univale, é bem tradicional, eles fazem todos os anos essa exposição com todos os cursos, os alunos vão lá, tem palestras com os professores. Eu fui em uma por uma que eu tinha circulado no meu panfleto, de todos os cursos que eu achava que eu poderia aprender mais sobre LEDs. Quando eu entrei na palestra de Engenharia da Computação, a primeira coisa que mostraram foi um Mega Drive simulado em um FPGA. Eles refizeram um Mega Drive com a placa FPGA, e daí eu olhei aquela placa cheia de componentes eletrônicos, coisinhas brilhando, e na tela eles estavam jogando Sonic. Aí eu pensei, pronto, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu vou acender LEDs e construir videogames? Tô feita, é esse curso que eu quero. Eu não escutei mais o que o professor falou. Ele explicou várias coisas técnicas que eu não entendi, mas eu estava vidrada ali no que eles tinham mostrado. Eu pensei, é isso que eu quero. Entrei, me inscrevi no curso, então assim, sem saber absolutamente nada o que era o curso de Engenharia da Computação. Eu não sabia, eu estava admirada pelaquela possibilidade de conseguir construir as coisas, né, que eu imaginava. Chegou nos primeiros dias, eu percebi que, opa, não é só construir videogames, não é só acender LEDs, tem várias outras coisas aqui. No primeiro momento eu fiquei bem surpresa, porque imaginem a tamanha falta de conhecimento que eu tinha sobre a área. Quando eu tive matérias de programação, eu fiquei muito assustada, porque eu pensava que programação eram coisas para hackers. Eu nem conseguia ter muito a noção de que o que eu mexia em casa no computador também eram programas, sabe? Eu não conseguia ter, parecia que era algo que vinha junto com o computador, vinha de fábrica, ninguém desenvolvia aquilo ali, né? Vinha nativo. Então, eu tinha eu tinha pouquíssima falta de conhecimento sobre a área, só que ao mesmo tempo, tudo que eu aprendia, eu ficava extremamente admirada de estar conhecendo esse novo mundo. Então, acho que foi o que no início ali me motivou muito eu quero estar aqui. Eu não sei de nada, eu não entendo o que esse povo está falando, os meus colegas faziam perguntas que eu não entendia nem a pergunta, nem a resposta do professor, mas eu estava com uma sede muito grande de entender aquilo. Eu não sabia, mas eu queria estar ali para entender também, eu queria fazer parte daquilo ali, porque eu queria conseguir em algum momento poder construir alguma coisa, poder fazer alguma coisa com aquilo ali também. Então, eu estava aprendendo do zero mesmo, né? Então, foi essa a minha chegada aí nesse universo, e eu acho que, naquele primeiro momento, o que mais me interessou foi essa questão da eletrônica, de desenvolver um circuito eletrônico, foi o que fez também com que todas as matérias que tivessem essa questão mais voltada para a eletrônica me interessasse muito, porque já era aquilo que eu me interessei, eu queria conseguir construir aquilo, usar minhas mãozinhas não agora só para construir bonequinhos de biscuit, eu queria conseguir bonequinhos de biscuit que brilhassem.
Então, hoje eu consigo fazer bonequinhos que brilham com impressão 3D, né? Então, a matéria-prima ela só foi mudando, mas a vontade de continuar construindo sempre cresceu, assim. Que legal, que interessante. Agora deu para entender também, né, a lojinha que você fez, os conteúdos. Realmente virou uma profissional que Estou sendo do LED. assim do LED. E também espero continuar me incentivando aperfeiçoando. eu vi na sua loja que tem alguns produtos que, inclusive, a gente pode montar em casa, né? Se eu não me engano, no Natal você fez algumas peças que a gente podia... Tem a opção, né, de você soldar em casa. Eu achei bem interessante, muito legal. Eu quero trazer essa experiência para o pessoal também, porque é uma paixão minha mesmo. Sim. E é muito legal os PCBs construídos, enfim. E você enfrentou alguma dificuldade na escola ou no trabalho que você tenha percebido ou achado que se deva ao fato de você ser mulher? Sim, é impossível dizer que não, né? Então, é muito difícil a gente passar, assim, tanto pela graduação quanto pelo mercado de trabalho e não observar, né, algumas coisas. Eu tenho sentido que tem ficado cada vez menor esse tipo de coisa, né? Às vezes, eu chamo de uma certa confusão que talvez as pessoas possam ter, né? De que talvez eu saiba menos, ou entenda menos, ou seja menos capaz, ou algo nesse sentido. Mas durante a graduação não foi tão comum, porque eu sempre tive, e sempre foi muito claro para mim que a universidade, no geral, os coordenadores dos cursos sempre estiveram bem atentos e bem presentes também. Então, toda a rede de professores assim sempre foi muito solícita e muito cuidadosa com tudo que passava, mas a gente percebe desde exemplos, às vezes, que eu fui descobrir mulheres na computação, né, outras referências muito tarde. Às vezes a gente estudou sobre técnicas, estudou sobre trabalhos, estudou sobre grandes feitos que os nomes não foram citados, e essa falta de identidade às vezes prejudica para a gente conseguir se entender, se encontrar, se identificar. Então, é claro, ninguém passou pela graduação sem saber quem foi Steve Jobs, sabe? Mas a gente não ficou sabendo de vários outros nomes, de várias mulheres que estavam ali e que continuam desenvolvendo, que estão ativas no desenvolvimento, estão fazendo feitos incríveis, e a gente perde essa oportunidade de conseguir se identificar, assim como muita gente se identifica, né, com o Steve Jobs e outros nomes, Elon Musk, enfim. Então, essa falta, às vezes, de conseguir se identificar, acho que é uma das coisas que mais me incomodou, porque em um primeiro momento, como estudante, eu entendia que não existiam, então que realmente não tinham muitas mulheres, e depois chegou uma certa revolta de entender, opa, elas existem sim, por que a gente não falou desse projeto incrível aqui, ou por que a gente eu estudei sobre isso a minha vida toda e eu não sabia, né? Então, esse cuidado, assim, eu acho que ele é algo que precisaria ter. Eu imagino que já esteja mudando bastante, então talvez na minha época tinha menos, mas com certeza agora os professores devem ter incluído um pouquinho mais nas suas matérias os nomes, e talvez ter esse cuidado um pouquinho maior. Durante a parte de trabalho, sim, algumas vezes tiveram alguns episódios de, por exemplo, eu e um colega meu, em determinado momento, a gente estava desenvolvendo um projeto e apresentando, e eu estava responsável pela parte técnica e ele pela parte de usabilidade e contato ali com as crianças que iam usar e tudo mais, e as perguntas técnicas sempre vinham para ele. E aí ele ficava sem saber como responder, e daí me chamava e eu tinha que responder. E aí a próxima pergunta técnica vinha para ele de novo. Sendo que era bem clara a divisão, né, de quem tinha feito o quê, e a gente estava num papel que talvez muitas pessoas entenderam como invertido, né? Quem sabe num projeto assim, eu teria que estar mais com a parte de contato com o público e ele teria que estar com a parte de desenvolvimento, né? Talvez essa confusão acabou acontecendo por conta de que quando as pessoas veem, eu acho que é a primeira ideia, né, que as pessoas constroem sobre
o que seria essa equipe de trabalho. Mas eu, em determinado momento, principalmente quando eu comecei a trabalhar com a minha própria empresa, com o meu próprio negócio, eu sou dona do que eu faço e eu que monetizo tudo que eu desenvolvo. Então, só depende de mim, depende do meu trabalho, depende do que eu vou fazer ou do que eu não vou fazer. A partir desse momento que eu consegui essa independência, por mim, se alguém não quiser me ouvir ou achar qualquer coisa, dane-se, eu não me impacta, né? Então eu não tenho talvez essa vontade às vezes ou esse ego tão grande de precisar que a pessoa entenda que eu fiz ou que eu desenvolvi ou que o que eu estou falando vale a pena ser ouvido. Eu acho que se qualquer interação que eu vejo que alguém não tem interesse em receber essa informação ou esse compartilhamento da minha pessoa, eu também perdi totalmente o interesse de explicar, então eu só deixo passar, né? Provavelmente você pode perguntar para outra pessoa, não tem problema. Se você não se identificou com a minha forma de conversar, tudo certo. Acho que eu não levo muito para o pessoal, não brigo demais por conta disso, e na verdade algumas dessas interações já renderam várias piadas engraçadas no meu Instagram, então se eu puder levar isso para a área do humor, vai ser ainda melhor, né? Então, tem algumas interações que a gente recebe eu posto algum vídeo, aí tem um comentário que ele é bem clássico, de vez em quando eu retorno esse conteúdo, porque ele é muito engraçado, que a pessoa comenta assim, você não entende, você é mulher, não entende nada de solda e nem de eletrônica. E aí eu, nossa, tipo, meu Deus, eu fico pensando com um tom de muito humor na minha cabeça, tipo assim, tá, sou eu que não entendo, tipo, olha tudo que eu fiz. É muito engraçado isso. Então, construir essas montagens do tipo assim, colocando todos os trabalhos meus que estão expostos ali, é uma forma de tipo, nossa, gente, poderia só ter entrado no perfil, talvez, e visto só por cima, a pessoa às vezes comenta só por comentar, né? E às vezes não percebeu, assim, que realmente existem mulheres que podem, talvez, entender um pouquinho de eletrônica, um pouquinho de solda, né? Quem sabe, né? Então, acaba que, para mim, no final, vira piada, vira humor, e eu não pego muito pro pessoal, tanto que acho que isso não é nem muito pauta dos meus conteúdos, a não ser quando a gente está tratando isso com um tom de humor em algum ponto, né? Então, hoje para mim tá mais fácil vivenciar isso, porque eu não dependo da opinião de nenhum hater que vai vir, né? Então, os meus trabalhos continuam, né? Eu tenho muita coisa para pensar, muita coisa para fazer. Então, a pessoa não vai agregar para mim de alguma forma. Muito bom. Você falando como esse podcast existe já desde 2019, eu participei de quase todos os episódios, já escutei várias histórias, eu acho que teve uma que me veio à cabeça que eu acho que é parecida com a que você contou, que é lá do episódio 2, foi até antes da pandemia, foi gravado presencial antes da pandemia com a Elaine Watanabe, uma desenvolvedora LX, ela falando justamente isso, né, que é o... Não, pior que eu acho que eu tô misturando, isso é normal, eu misturo, mas escutem o da Elaine, que é legal, mas teve algum outro episódio que alguém falou, não, a pessoa falou com... A principal responsável pelo projeto era a mulher, mas aí a pessoa ficava falando com o homem, que era, eu acho, um estagiário, uma coisa assim, né, só por preconceito, né? Mas a gente sabe que por conta desse tipo de problema, em primeiro lugar, uma das razões também para a gente criar esse podcast é que aqui no nosso curso, não sei como é que era lá no seu curso de engenharia de computação, mas no nosso curso, a Carolina é prova disso, né? Ela vai para aula e vê lá, sei lá, 80% da sala, talvez mais, são homens. Então a gente quer Sim. atrair mais mulheres para a computação. Isso faz parte de um projeto maior, que é o Meninas Digitais, da Sociedade Brasileira da Computação. A gente sabe que tem iniciativas também de empresas, como, acho que é o Women Tech Makers, Programaria, enfim. Você já participou de algum desses grupos de apoio para mulheres na computação? Eu não participei diretamente dos grupos, eu acabo seguindo bastante nas redes sociais e acabo trocando ideia com as meninas. Tem as meninas que são mais voltadas para a área de hardware, mais para montagem de peças de computadores, que é uma comunidade muito legal, tem grupo no WhatsApp, e a gente acaba conseguindo fazer
essa troca, assim, mas participar ativamente de algum grupo nesse sentido, não. Eu já participei de outros podcasts, já participei de outros programas, mas nunca me envolvi, assim, ativamente em um desses grupos. Mas o que tu falou, Adolfo, agora me trouxe à memória que é exatamente assim, né? Quando eu entrei na engenharia da computação, a nossa turma tinha quase 50 pessoas, acho que eram 47, 48, e nós éramos em 3 meninas. Então, imagina, logo de entrada o negócio já foi bem difícil, e a taxa de desistência do curso, ela é absurda, né? Tanto de desistência quanto de pessoas que vão ficando em alguma matéria, né? Atrasando o curso. Então, a partir do 6º semestre, eu era a única menina em todas as aulas, e antes disso eu era a única menina na maioria. Então eu tinha uma colega que fazia algumas matérias comigo, outras ela já não fazia mais. Eu fui a única a se formar da minha turma, né? Então, e antes de mim, só teve mais uma menina a ter se formado no curso, que foi 2 anos antes do que eu. Então, tiveram alguns anos onde nenhuma menina foi formada, né? Então, isso é realmente uma pena, faz muita falta. Eu acho que tem muito do que a gente pode contribuir nesse universo, e até uma questão de desenvolvimento mesmo, é esse olhar que eu tenho. Quando eu entro no mercado com as minhas necessidades, com o que eu enxergo do que é certo, o que é errado, e o que eu entendo que precisa ser resolvido e o que não precisa ser resolvido, eu vou desenvolver coisas muito personalizadas para os meus problemas, que vão ser totalmente em comum com várias outras mulheres, né? A forma de resolver problemas e a forma de resolver os nossos problemas são únicas, porque os problemas são nossos, né? Então, nada melhor do que quem vivencia o problema conseguir resolver esse problema. Então, eu vejo que muitas vezes a gente enxerga a interação com vários dispositivos eletrônicos e a gente pensa assim, putz, isso não faz sentido nenhum para mim, né? Não tem como isso aqui, como que alguém não pensou nisso? Acho que todo mundo tem isso, né? De por que isso aqui não foi feito desse jeito aqui? Seria muito melhor. E eu acho que se a gente entende que algo poderia ter sido feito diferente, a gente tem as habilidades necessárias para fazer uma versão diferente, tá aí uma brecha de mercado, tá aí dinheiro rolando, né? Que tá aí na mesa. Pessoas como você vão se identificar exatamente com esse mesmo problema, com essa mesma solução. Então, tem muita coisa que tem abertura para a gente desenvolver, tem coisas para a gente fazer, porque ainda não foram pensadas da forma com que a gente pensou, né? Então, em questão até de evolução das coisas, de evolução dos produtos, né? A gente precisa de mais mulheres para que problemas sejam resolvidos de formas diferentes, né? Então, eu acho muito, muito válida aí essas iniciativas, acho que precisa existir, e eu tento fazer a minha parte, compartilhando ali o meu dia a dia de trabalho, mostrando que para mim é algo extremamente natural, porque né? Então eu só estou fazendo porque eu só estou vivendo o que eu desejei fazer, né? E isso é uma dádiva, uma oportunidade que poucas mulheres na história tiveram, então eu estou usufruindo de tudo que elas construíram e vivendo da maneira mais, aproveitando da maneira mais feliz possível tudo que esse legado deixou para mim. Tá certo, é isso. É só um pouco triste pensar que ainda assim, ainda hoje, ainda são poucas mulheres que entram, né? Mas a gente está lutando para que isso mude, né? Inclusive, um dos primeiros vídeos que eu vi sobre a engenharia de computação foi seu, e foi de uma mulher. Legal. E isso para mim, assim, foi muito legal ver você falando. E também, assim como você, quando eu entrei no curso, assim, sem saber de muita coisa. E ver você falando que não sabia, mas que aprendeu e deu certo, e construindo seu TCC, para mim, foi uma inspiração, assim. Ai, que legal saber, Camila. Caminho, sim, foi bem legal. E, bom, e para você, teve alguma mulher que te inspirou na sua carreira? Ah, sim, eu sou muito fã de... Eu não sei exatamente qual país que ela é, o nome dela é Simone Gertz, ela faz conteúdos em inglês, eu acho que ela é natural de algum lugar ali, desses países nórdicos, mas eu acho que ela é residente dos Estados Unidos, e ela faz umas construções muito malucas, assim.
no início do canal dela, eu acompanho já há anos, né? Ela fazia muita coisa com eletrônica em si, muita mecânica e eletrônica. Ela tinha o título de inventora de projetos inúteis, então ela construía coisas para resolver problemas inúteis. Eu achava sensacional, porque os problemas eles eram inúteis mesmo, mas em algum ponto aquilo fazia sentido e ela se dedicava muito a construir uma máquina totalmente elaborada, usando tudo que ela tinha de conhecimento, tanto de mecânica quanto de eletrônica, para resolver um problema que às vezes era muito pequeno. E isso me fez aprender muita coisa e só despertou mais a vontade de conseguir ter uma ideia e, de fato, fazer alguma coisa, de fato, resolver aquilo, de fato, tirar esse monte de nuvens de ideias aqui, nessa essa coisa que não existe, para algo palpável, para algo que existe mesmo. Então, algumas construções dela, por exemplo, era um despertador que não tocava com som, e sim com tapas, né? Então ela fez uma mão de borracha que pá, 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 dava um monte de tapa nela para ela acordar. Ou um dispositivo muito engraçado para ajudar ela a comer macarronada. Então era um robô que pegava o macarrão e servia macarrão para ela. Não funcionou, foi uma bagunça também, então ela construía, assim, essas coisas muito malucas. Hoje ela já está num patamar um pouco diferente, tudo que ela constrói agora são construções que ela categoriza como extremamente úteis, então ela virou um pouco a chave e agora todas as construções também viram produtos no Kickstarter, então eu acompanho e ela sempre traz, assim, uma resolução muito inteligente, às vezes com eletrônica, às vezes apenas com mecânica, bastante coisa com marcenaria também, mas ela sempre tenta pegar um problema e resolver ele de uma maneira extremamente cuidadosa. Então, é muito engraçado como o conteúdo ele foi evoluindo, ele foi mudando, mas essa parte de construção e de transformar uma ideia em algo real e refinar isso, e esse processo de mostrar que quando você tem uma ideia de um produto, quando você tem ideia de um projeto, quando você vai colocar pela primeira vez, ele não vai sair correto da primeira vez, ele vai precisar de refinamento, tanto refinamento na ideia quanto refinamento na técnica que foi usada. Ela consegue demonstrar isso muito bem e isso sempre me inspirou bastante, porque, como eu falei desde o início, eu não sabia nada, eu precisava entender, eu precisava buscar atrás de um conhecimento e eu continuo sempre nesse movimento de precisar entender alguma coisa nova, de precisar de um conceito novo, compreensão de um componente novo, de uma técnica nova, de entender como que eu vou fazer uma logística nova. E esse processo, ele é algo que ele existe e que, particularmente, eu me apaixonei por esse processo. E o que eu percebo é que as pessoas odeiam esse processo. Elas não é que elas odeiam de realizar esse processo, mas elas odeiam de contar que você não foi um gênio suficiente para a sua primeira ideia não ser a ideia que realmente funciona, né? Então, as pessoas têm uma certa sede de conseguir botar no mundo só o que vale a pena, e todo o processo, todos os seus protótipos, eles não valeram a pena, eles são apagados, eles nunca são compartilhados, porque eles não têm história, né? Só tem história o que você construiu que deu certo, e até faz parecer de que qualquer desenvolvimento ele parte de uma ideia até o produto final, sendo que a ideia, elaboração, compreensão, muito estudo, muito protótipo, muito rabisco, refinamento da ideia, refinamento do que você desejava, mudanças de ideia no caminho, até, ok, agora a gente tem uma coisa que realmente vale a pena, né? Impossível uma ideia chegar e já vir para o mundo real pronta, né? Ela precisa de refinamento. E ela mostra muito isso, e é muito bonito, é muito, muito legal, assim, ver esse processo acontecendo, e eu me identifico muito com isso. Sim. E você diria alguma coisa assim para as meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir na carreira de computação ou hardware ou de acendedores profissionais de luzinhas, alguma coisa? Nossa, assim, o que falar, assim, eu teria muita coisa para falar, né? É aquela coisa assim, se eu pudesse compartilhar um pouquinho contigo da minha paixão, do meu dia a dia, eu tenho certeza que você se apaixonaria também. Eu acho que é impossível não se apaixonar, porque a gente gosta de tecnologia. Isso é uma coisa que o ser humano gosta. O ser humano gosta dessa sensação de evolução, de ter uma coisa melhor, de
ter aquela sensação de surpresa por algo existir que não existia antes. Então, a engenharia da computação, a eletrônica, a área de hardware, a tecnologia no geral, até mesmo a parte de programação, ela te dá muito essa sensação de inovação, de algo novo acontecendo, de uma novidade, de algo diferente, de algo que vai mudar a forma com que tu está fazendo a mesma coisa. Então, vai mudar, vai facilitar, ou só vai fazer diferente, vai se tornar um caos na tua vida, porque a gente vê muita tecnologia que faz isso também, mas tá à frente desse movimento, tá participando disso e ser responsável, ser autor ali de vários dispositivos, vários softwares, qualquer coisa que vai estar na vida das pessoas e que vai mudar e vai impactar a forma com que elas vivenciam o seu dia a dia, ou resolvem os seus problemas, ou agregam, ou deixam o dia mais feliz, deixam o dia mais iluminado, enfim. Você está participando disso é muito legal. E você ter as habilidades necessárias para fazer isso é sensacional, né? Você sabe que você consegue chegar ao ponto de construir alguma coisa. Construir as coisas é apaixonante, é viciante, e se você se identifica com isso, tá valendo a pena você encarar aí todas as matérias que são extremamente massivas, né? O curso ele não é fácil, não tem como romantizar o negócio, nem o trabalho também é muito difícil, mas a sensação de poder estar fazendo isso é muito, muito legal. É uma carreira muito empolgante, você aprende coisas muito diferentes, vai ser algo totalmente diferente do seu dia a dia, totalmente diferente do que você está acostumado a entender ou a interagir. A gente já interage com os dispositivos eletrônicos, a gente já interage com tecnologia, mas entender como tudo isso funciona, e entender que você é capaz de construir coisas também, não tem preço. Então é apaixonante, e eu tenho certeza que muitas, muitas, muitas mulheres se apaixonariam por essa área, mas só não tiveram, às vezes, a oportunidade de ter o primeiro contato correto, ou ter aquela, sabe, de ver o Mega Drive como eu vi, ou de acender o LED como eu acendi. Então, eu acho que acho que faltam aí experiências como essas cativantes o suficientes e que encaixem no perfil das meninas que possam gerar isso, assim como nos meninos, por exemplo, você desmontar totalmente um carrinho cheio daquelas peças desperta muito interesse. Só que, sinceramente, claro, hoje em dia as bonecas estão diferentes, né? Elas já estão muito mais robotizadas, mas na minha época, se eu desmontasse minha boneca, ela só ia quebrar, ela não ia ter nenhum encaixe tão interessante ou tão especial assim, né? Hoje em dia, eu acho que se eu tivesse uma boneca e fosse criança hoje em dia, quem sabe esse seria o motivo por eu entrar na tecnologia, né? Porque essas bonecas são mini robozinhos, né? São animatrônicos, então acho que já seria talvez algo bem diferente. Mas espero aí que as meninas se identifiquem um pouco com o que eu estou contando e que talvez isso seja, sabe, um incentivo de pelo menos vai olhar um pouquinho, dá uma pesquisadinha no que é essa área, porque é muito especial o que a gente faz. Muito bom. A gente está chegando ao fim do episódio. Eu só queria comentar que quando você falou lá do despertador que bate na pessoa, né? Eu lembrei de um vídeo que eu assisti muito tempo atrás sobre um despertador que, quando dava hora, né, ele saía correndo, né? Ele tinha umas rodinhas assim, né? Eu acho que não deu muito certo como projeto da empresa. Nunca mais ouvi falar da empresa. Mas aí eu fui procurar aqui, eu vi que tem vários clones desse despertador da China, né? Por R$ 40 você compra um despertador que na hora que ele toca, porque um dos problemas de despertador que várias pessoas reclamam é que você chega lá, aperta para desligar ele ainda dentro da cama e volta a dormir e perde o horário. Então esse que sai correndo, você tem que levantar para desligar ele, então não tem jeito. Aí, como eu estava pesquisando, apareceu um que voa. Não me Nossa, pergunte que como é que ele perigoso faz. isso aí. Né, tem uma hélicezinha em cima, não sei. Mas aí, sobre a outra questão que você falou, é que assim, realmente, isso tem um livro que eu estou lendo que se chama Why We Fear AI, tá em inglês, né? Porque nós temos medo da IA, e aí no primeiro capítulo, eu acho que no primeiro ou no segundo, ele fala sobre essa questão que ao longo do tempo as máquinas foram ficando cada vez mais fechadas, foi se tornando cada vez mais proibido você mexer com a própria máquina. Por exemplo, um celular hoje em dia,
Eu lembro que nem uma coisa tão antiga. Antigamente a gente, ó, a minha bateria aqui tá velha. Eu ia lá, comprava a bateria e eu mesmo trocava a bateria. Hoje não dá mais para fazer Ou isso. se ele caía no chão, saía capinha, bateria, tela, tudo Né? pro lado, né? Ele dá exemplo de rádios, televisão, várias coisas. Claro, televisão também, as televisões do passado disse que podia dar um choque mortal, né? Se você fosse abrir. Mas, enfim, tinha uma possibilidade da pessoa mexer com carros, e hoje em dia as máquinas estão cada vez mais. É só aquele super especialista, aquele mecânico autorizado que consegue mexer naquele carro. Enfim, isso é um problema. Mas, enfim, fica aí como indicação já minha esse livro, Why We Fear AI, e aí a gente abre espaço para você dar alguma indicação de algum. Não precisa ser tudo, não. É um ou dois, quer dizer, quantos você quiser, mas é só porque não é obrigação de ser. Eu vou dar várias categorias de coisas. É livro, filme, série, podcast, quadrinho, que seja da área, que não seja da área, para as nossas e nossos ouvintes. Bom, acho que a Carolina já pegou que eu sou grande fã de Naruto, então, assim, se você está passando por algum momento de desistência aí, alguma questão de que você não quer desistir, mas você está sentindo que está na beira aí de desistir, assista Naruto, poxa, é bonito, faz a gente refletir. Mas em questão da minha área mesmo, eu sempre recomendo os conteúdos da Newton Sebraga. O professor Newton, acho que ele foi responsável por muitos eletrônicos, muitos técnicos, muitos engenheiros aí, principalmente da geração aí dos meus pais. Então, o professor Newton é um senhorzinho que continua produzindo conteúdo, e toda a comunidade, né, a empresa dele, Newton Sebraga, continua trazendo conteúdos de muita qualidade, e lá vocês vão conseguir tanto participar no YouTube, né, lives, onde eles fazem compartilhamento de notícias, novidades e desenvolvimento de projetos. Tem eventos que acontecem em São Paulo, como o Mecatrônica Jovem, que é excelente. Eu já tive a oportunidade de participar, é um evento maravilhoso. E quanto aos conteúdos escritos, os livros, os artigos, tem o site Newton Sebraga, onde você consegue fazer o download dos livros. Tem livros que são gratuitos, tem vídeos que são, tem livros que são comprados, né, principalmente os mais técnicos, mas eles também têm uma revista que lança muita novidade, muito projeto prático para você fazer, ainda naquele sentido que o Adolfo falou, aquela eletrônica mais raiz, assim, onde você vai ter contato com os componentes eletrônicos, você vai entender aquela eletrônica e vai desenvolver um pequeno projeto, e eles fazem essa exposição nas revistas, e sempre tem uma coisa legal para montar, uma técnica diferente, sendo mostrada de uma maneira extremamente prática. Então, quem é fã da área aí, eu acho que é o local onde eu posso compartilhar, assim, que vai ser um prato cheio de muito conteúdo. Realmente, Newton Sebraga é um universo de conteúdos, em português, né, brasileiro, aí, o seu Newton, e é uma graça, assim, se vocês tiverem a oportunidade de ir em algum evento, se você para conversar com ele conta muita coisa, né, então, a última conversa que eu tive com ele estava falando sobre o livro que ele escreveu chamado Eletrônica Paranormal, onde ele só desenvolveu máquinas voltadas para esse universo paranormal. Eu falei para ele me convidou para replicar o projeto, eu falei, eu não acredito, mas eu não quero começar a acreditar, não. Eu não tenho coragem de fazer um desse negócio. Então, tudo que fala das teorias, ele pega, né, as teorias do paranormal, do ruído branco, faz a máquina que capta o ruído branco e que faz os filtros para escutar as vozes que tem no passado em cima do ruído branco. Então, ele pega toda essa parte paranormal e transforma em eletrônica para te ensinar muita coisa, para te ensinar técnicas muito elaboradas de filtros, de circuitos, de captação, mas com temas muito inesperados, né? E ele tem muita história para contar, já fez muita coisa diferente, e é muito conteúdo ali para você assistir, para você vivenciar. Então, essa é a minha melhor indicação aí para os amantes de eletrônica. Certo, então anotado, a gente vai deixar na descrição do episódio, e a gente normalmente pergunta onde as pessoas podem saber mais sobre você, mas você já falou que tem um perfil no Instagram, no YouTube, Isso. no LinkedIn, a gente deixa lá todos esses links, não sei se tem alguma coisa que não esteja aí que você queira divulgar? Não, perfeito. Acho que o Instagram e o YouTube são as formas de interação mais próximas que eu tenho com a comunidade. Então, se você quiser
acompanhar os meus projetos, dar sugestões de projetos. Eu faço bastante videoaulas também no YouTube, então, se quiser aprender comigo a desenvolver um hardware, se quiser tirar as dúvidas, sempre que possível eu tento compartilhar e tento responder os comentários. Mas tem muito conteúdo lá já pronto. Provavelmente, se você tem alguma dúvida desse universo de desenvolvimento e fabricação de hardware, já tem um vídeo específico sobre esse assunto lá no canal. E também temos muitos projetos sendo desenvolvidos, projetos que já estão totalmente registrados, até mesmo os produtos meus tem vídeos sobre o desenvolvimento. Então, tanto no Instagram quanto no YouTube, vai ser muito bom ver você por lá, ver você fazendo parte da comunidade. E se alguém chegar aqui pelo Emílias Podcast, pode deixar algum comentário em algum vídeo, vim pelo Emílias, para a gente saber e fazer essa conexão também. Bom, bacana. A gente vai deixar tudinho na descrição. Bom, é isso, gente. Chegamos ao fim desse episódio. Eu quero agradecer muito a presença da Júlia aqui com a gente no Emílias Podcast. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer ter você. Desculpa pela abordagem um pouco assim, insistente. Não, imagina. Eu fiquei bem feliz que vocês continuaram a primeira mensagem. Eu acho que tinha sido no Instagram. O Instagram, muitas vezes, os comentários eles vão para lugares muito malucos. Dependendo do vídeo que foi postado, as coisas ficam muito bagunçadas. Então, vocês voltaram a entrar em contato e tinha momentos que eu não conseguia por conta de trabalho, depois eu estava viajando, e que bom que a gente conseguiu chegar em um dia e um horário que fosse bom e que a gente conseguisse fazer essa conversa. Eu estou bem feliz. Sim, eu também estou bem feliz. E, bom, é isso, né? Queria muito agradecer você. E você quer agradecer alguém, mandar algum abraço para alguém? Eu agradeço muito vocês por terem feito esse convite. Queria deixar um abraço aí para minha comunidade, todo mundo que eventualmente vai assistir o Emílias Podcasts, mas já está ali participando do Instagram, do YouTube, participava das lives antes. Então, quem assistir aí e já tinha visto os meus conteúdos anteriormente, quero deixar um abraço. É muito bom te ver aqui também. E continue acompanhando aí, porque por aqui eu estou a todo vapor, dando o meu melhor, tanto nos projetos quanto nos conteúdos para vocês. Obrigado, e a todos e a todas, até o próximo episódio da Rede Emílias e Podcasts.